Afinal, o que define se uma pessoa vai ter sucesso na carreira? Se me perguntassem isso quando eu era bem mais nova, algumas décadas atrás, sim, porque eu já posso falar que eu lembro de quem eu era há pelo menos 2 décadas. Sei lá, uma das primeiras coisas que passariam pela minha cabeça é que essa pessoa precisaria ter tirado boas notas na escola, que ela precisa ter tido uma família impecável e abastada e, consequentemente, ter estudado em boas instituições de ensino. Precisaria também, é claro, saber falar mais de um idioma, precisaria ter passado de primeira no vestibular na pública e precisaria só ter trabalhado em empresas de renome. Só assim pra tudo dar certo, não é mesmo? Claro que sim. Mas, graças a esse planeta, redondo aliás, que gira, essas décadas passaram e eu fui caindo na real de que essas coisas são fatores completamente externos, fora do nosso controle, que não tem nada a ver. E na verdade essas coisas, ou melhor, a falta delas, é usada como desculpa muitas vezes por pessoas que às vezes tentam alguma coisa, fracassam e já desistem de primeira, não é mesmo? E além disso, é claro, eu vi que essas coisas não serviam de nada, até porque uma pessoa poderia ter tido a vida mais perfeita possível e ainda assim ela poderia ter uma carreira infeliz. Sim, porque sucesso na carreira aqui tem a ver com o quanto você se sente feliz e realizado com ela, psicologicamente e financeiramente falando, de acordo com o que você definiu que seria melhor para você e não com o que a sociedade e outros estereótipos dizem por aí. Então, no fim, para a tristeza da Adeline de muitos anos atrás, não existe nenhum elemento que garanta isso realmente. Mas não faz muito tempo e eu estava lendo o livro Motivação 3.0 do Daniel Pink e uma coisa ali me deu um clique. Para quem ainda não conhece, nessa leitura o Daniel Pink ele expõe como várias empresas às vezes vão na contramão da ciência para motivar os seus funcionários a trabalhar melhor em relação a diversos resultados de pesquisas. E para chegar nisso ele analisa e comenta vários estudos sobre o nosso comportamento e sobre o que realmente desperta a nossa força de vontade para a gente tentar ser melhor. E foi aí que eu vi que tem sim uma característica, inclusive encontrada em muitos atletas, empreendedores e profissionais de renome por aí, que pode transformar a gente em ótimos profissionais. E eu já adianto que essa característica não tá em nenhuma vitamina que você toma, nem num curso que você faz, nada disso. Ela é simplesmente algo que você exercita aí, a sua mentalidade. E assim, o livro inteiro ele traz várias ideias interessantes que a gente pode colocar em prática, mas tem um trecho específico que foi um momento de epifania para mim e ele trouxe luz a um problema que eu já vi muita gente tendo para se dar bem na profissão, que é a parte onde ele fala sobre excelência. Segundo o Daniel Pink, existem 3 leis para alcançar a excelência, ou seja, para a gente alcançar um nível de qualidade muito bom no que a gente faz. E a primeira lei da excelência está exatamente na nossa maneira de pensar. E para explicar melhor sobre isso, eu vou citar um estudo aqui da Carol Dweck, uma psicóloga da Universidade de Stanford, que fez uma descoberta chave sobre esse assunto. Uma vez, ela pegou uma turma de crianças da 7ª série lá dos Estados Unidos e dividiu elas em 2 grupos com base na análise da mentalidade delas. Então tinha lá as que tinham a mentalidade fixa e as que tinham a mentalidade de crescimento. E guarda esses nomes que a gente vai entender melhor sobre eles já já. Todas essas crianças partiram do mesmo ponto na turma, só que, adivinha só, as crianças com mentalidade de crescimento tiveram uma performance melhor ao longo do período aí de análise que durou uns 2 anos e calma que já já vai ficar explicado por quê. Isso porque a Carol, ela observou que as crianças que tinham a mentalidade fixa, elas se preocupavam demais em parecer inteligentes e em tirar boas notas, elas não corriam riscos ou não se desafiavam por medo de parecerem burras e às vezes só para impressionar e para parecerem mais inteligentes, elas poderiam até mesmo trapacear nos testes só para atingir aquele objetivo. E ainda tem o principal que a gente vai entender já já o quanto isso é mais grave, que é elas sentiam que aprender algo novo deveria sempre ser fácil e que se elas tinham que colocar muito esforço em alguma coisa, se elas tinham alguma dificuldade, é porque aquilo não era para elas e elas não eram inteligentes o suficiente. Já as crianças com mentalidade de crescimento, adivinha, não tinham medo de passar por dificuldades para aprender alguma coisa nova. Elas entendiam que para aprender essa coisa nova, elas precisavam realmente de muita prática e que era com o esforço e a prática que elas se tornariam mais inteligentes. Resumindo de forma bem simples e com algo que a gente vê reproduzido por aí o tempo todo, as nossas crenças moldam as nossas conquistas, não é mesmo? Mas agora a gente pelo menos pode entender que não é de qualquer crença que a gente está falando, e sim sobre como a gente enxerga a nossa própria inteligência. Existem as pessoas que têm uma mentalidade fixa sobre a inteligência, ou seja, de que ela é um recurso limitado, uma entidade ali que não dá para ser aumentada. Por outro lado, tem aquelas pessoas que têm a mentalidade de crescimento, ou seja, embora elas acreditem que a inteligência varia de pessoa para pessoa, ela ainda assim pode ser expandida conforme
conforme a gente dedica mais esforço. Mas é claro que não é de qualquer esforço que a gente está falando aqui. Até porque a segunda lei da excelência, segundo o autor, diz o seguinte: a excelência é uma dor. E nem todo mundo está disposto a passar por isso. Para você ter ideia, um grupo de estudiosos que analisava os participantes de uma base militar nos Estados Unidos descobriu qual era o fator que levava eles a terem sucesso e a permanecerem no programa de treinamento super difícil que durava semanas. E esse fator não tem a ver com porte físico, com intelecto ou com nenhuma habilidade específica. A característica que previa se um cadete ia bem ou não no programa e se depois disso ele ainda ia prosseguir é a persistência nas metas de longo prazo. Agora um pause porque eu quero te fazer uma pergunta para você me responder aqui nos comentários. Quantas vezes você já tentou se dedicar a algum sonho, alguma coisa que você realmente queria, mas desistiu depois de pouco tempo porque fracassou na primeira vez ou porque algo não deu certo e aí você perdeu a motivação e deixou pra lá? Provavelmente muitas, eu sei. E o pior é que a gente sabe que uma das coisas mais importantes para a gente alcançar sucesso em qualquer coisa é não desistir. Esse fato tá bem explícito. O problema é realmente passar por isso na prática, por dias, semanas, meses, anos, décadas. Pois é, alcançar excelência é algo chato, é doloroso e por algum motivo a gente acha que quem tá sempre progredindo na carreira chegou ali na base da mágica e da diversão. E talvez seja por isso, por essa interpretação errada e pelo fato da gente só enxergar as coisas no curto prazo, que é tão fácil reproduzir essa frase para ninguém desistir, mas tão difícil de viver ela na realidade. Então, no fim, o maior esforço que você vai fazer não é o físico e nem o intelectual, mas o mental mesmo para passar por tudo isso. E aí tem uma frase muito boa citada no livro do Daniel Pink, que é do Julius Erving, que se eu não me engano foi uma lenda do basquete aí nos anos 70, e o que ele diz resume muito bem o que eu tô tentando te passar aqui, que é: ser um profissional é fazer as coisas que você ama, mesmo nos dias em que você não tá com vontade de fazê-las. E aí, para te ajudar a condensar tudo isso aí na sua cabeça, a gente tem a terceira lei da excelência. Ela é inalcançável. Mas enfim, a ideia geral é que a excelência ela nunca pode ser alcançada, porque sempre vão existir formas e jeitos da gente melhorar ela cada vez mais. E me fala se essa não é uma característica que a gente vê super claramente naqueles atletas de sucesso. Não importa se ele teve a melhor performance possível e bateu recordes, ele sempre vai responder pro repórter que na próxima vez ele vai tentar melhorar ainda mais. E essas pessoas não falam isso porque elas são loucas, malucas, perfeccionistas. Algumas até são, né? Mas sim porque elas têm a mentalidade de crescimento. Ou seja, elas sabem que para chegar num nível bom, elas sempre vão precisar praticar e dedicar cada vez mais esforço, e tá tudo bem porque elas estão dispostas a passar por essas dificuldades. Bom, a motivação em si, especialmente quando a gente fala sobre a nossa relação com o trabalho, muda constantemente e não é à toa que a gente está falando da versão 3.0 dela. Mas, além, é claro, de recomendar que você leia o livro inteiro para você pegar toda a ideia geral e todas as informações, é por esse viés da excelência que eu quero que você enxergue o seu caminho para o sucesso na carreira daqui para frente. Não existe um limite para você evoluir a sua inteligência e as suas habilidades. Vai doer, vai ser chato pra caramba quando você fracassar e você tiver que continuar tentando de novo, mas isso faz parte. E por fim, esse ciclo não acaba. Quem tá sempre se aprimorando na carreira vai com certeza conseguir oportunidades cada vez melhores. Inclusive, não é surpresa que essa mentalidade tá presente na cultura das empresas mais inovadoras que a gente vê por aí. E é claro que elas vão buscar candidatos que também acreditam que a inteligência é algo ilimitado que pode ser aprimorado sempre, assim como os produtos que elas já fazem, não é mesmo? Agora me conta aqui nos comentários, você já tinha essa mentalidade de buscar a excelência na sua vida e na sua carreira, ou você ainda acredita que existem limites para você evoluir as suas habilidades? Aliás, aproveita, pega o link desse vídeo e envia para aquelas pessoas que estão sempre se desmotivando ou até mesmo desmotivando outras pessoas, porque pode ser que elas tenham a mentalidade fixa. Eu realmente não sei se isso é reversível, mas vale a tentativa. E por hoje é isso. Eu sou a Adeline Daniele e se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal, inclusive porque já já eu volto com mais dicas para sua vida profissional. Até a próxima!